Olá, crianças. Bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Todo mundo pega o seu livro e, com eles em mãos, vamos começar a nossa aula. Hoje nós iremos estudar sobre os tecidos do corpo humano. Eles são formados por células que, ao realizarem funções comuns, formam os tecidos. Esses tecidos revertem os órgãos que desempenham atividade. Os tecidos do corpo humano são formados por células especializadas que têm função determinada. No corpo humano, temos 4 principais tipos de tecidos. Os tecidos são tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. O tecido epitelial ele possui células muito próximas uma das outras, pouca substância intercelular. Ele é formado por células que formam camadas umas sobre as outras. O tecido epitelial pode ser dividido em 2 grupos conforme a sua função, em revestimento e glandular. Revestimento tem a função de revestir órgãos internos e externos e proteger a pele, facilitando a percepção do ambiente por meio dos sentidos tátil e olfativo. Já o glandular é responsável pela formação de secreções em várias partes do corpo, como a glândula salivar, que produz a saliva. Encontramos esse tecido em várias partes do corpo, como no revestimento do coração e na nossa pele. Tecido conjuntivo. Esse tecido tem a função de unir outros tecidos, bem como preencher espaços. Devido ao seu caráter específico, ele pode ser dividido em grupos, para ser bem mais estudado, de forma mais facilitada. Então, 4 tipos de tecido conjuntivo são apresentados a vocês agora nesse vídeo, tá bom? O primeiro é o tecido conjuntivo adiposo. O tecido conjuntivo adiposo ele tem como principal função reservar gordura em suas células, que estão localizadas principalmente embaixo da pele, e servir de isolante térmico natural, fazendo a temperatura da pele se manter constante. Quando a temperatura da pele se eleva, há liberação de água e sais minerais por meio do suor, o que faz com que a pele se esfrie. Tecido conjuntivo cartilaginoso também exerce a função de sustentação do corpo, mas é bem mais flexível que o tecido conjuntivo ósseo. Ele está presente em vários locais do corpo, como nas orelhas, no nariz e nos encontros de ossos. O tecido conjuntivo ósseo. O tecido conjuntivo ósseo ele é o principal componente dos ossos que formam o esqueleto. Ele é responsável pela sustentação do corpo, como também pela sua locomoção, antes de ser um reservatório de cálcio, magnésio e fósforo para o nosso organismo. E por último, o tecido adiposo sanguíneo, que, por meio do sangue, realiza várias funções, como o transporte de nutrientes através das veias, a eliminação dos resíduos nocivos ao corpo e ainda a captura dos micro-organismos invasores que causam doenças, como as bactérias. Já o tecido muscular, ele, em conjunto com os ossos, ele é responsável pelo movimento do corpo. Esse movimento pode ser voluntário, como caminhar, levantar um objeto, abrir a boca, e involuntário, como as batidas do coração e as atividades do intestino e do estômago. Em nosso corpo, os tipos de tecido muscular são: tecido muscular estriado esquelético. Formam músculos que se prendem ao esqueleto e esse tecido é responsável pela contração voluntária, como os movimentos do corpo. Tecido muscular estriado cardíaco. Responsável pelas contrações involuntárias, ou seja, aquelas que não podemos controlar. E o tecido muscular liso, não estriado, responsável pela contração involuntária do coração, ou seja, a contração que não podemos controlar. Nervoso. Como o próprio nome já menciona, o tecido nervoso, que em conjunto forma o sistema nervoso, responsável por responder a estímulos do medo, como arrepio, e com calor, e várias outras sensações.
O sistema nervoso, junto com o sistema endócrino, controla todas as funções do organismo, sendo conhecido como sistemas integradores. É por meio do sistema nervoso que podemos nos relacionar com o meio à nossa volta, ao percebermos sons do ambiente, como buzinas, músicas, som de animais, gostos variados dos alimentos e odores, que podem indicar se algo está imprestável para o consumo. Temos sensações de dor, entre outros estímulos que nos ajudam a lidar com as coisas ao nosso redor. Foi dado o exemplo aí, né, do arrepio. Se você acidentalmente tocar em um objeto quente, como fugas, rapidamente seu corpo irá se afastar. Isso porque na pele existem células que irão enviar ao cérebro a sensação de perigo e automaticamente ele retornará a resposta ao corpo, avisando que isso pode machucá-lo. Curiosidades. Até bem pouco tempo atrás, os cientistas sabiam que todas as células do organismo conseguiam se multiplicar, dando origem às células novas, com exceção das células nervosas do cérebro, os neurônios. Segundo eles, todas as pessoas já nasciam com todos os neurônios que seriam usados até o fim de suas vidas. Pesquisas recentes estão tentando mostrar o contrário, que os neurônios, como as outras células, conseguem se reproduzir. Esperamos que esses cientistas estejam certos, não é? As células formam os tecidos que cobrem os órgãos, que por sua vez estão diretamente ligados aos sistemas, e juntos coordenam as funções vitais que realizam. O corpo humano é constituído por sistemas organizados em 4 grandes grupos. O da nutrição, que envolve os sistemas digestório, respiratório, circulatório e excretor. O da relação e locomoção, que envolve os sistemas nervoso, endócrino e locomotor. O da reprodução, que envolve o sistema reprodutor. O da proteção e defesa, que envolve a pele e os sistemas imunitário e linfático. Agora é com vocês. Atividades de casa das páginas 195 e 196. Beijos e até a próxima!